Eu tenho outra reportagem que acaba de chegar. Tem novidade e, ao mesmo tempo, a gente está aqui numa expectativa. O que a polícia tem a falar sobre o caso do dentista Alisson, rapaz de 31 anos, que foi encontrado morto embaixo do viaduto de uma importante rodovia que liga São Paulo ao interior, passando pelo Vale do Paraíba. Acidente ou crime? É isso que a polícia investiga neste momento. O delegado do caso, ele não encerrou o caso depois que o corpo foi encontrado. O delegado não colocou lá que foi um acidente, porque o delegado tem dúvidas. E o delegado quer tirar todas essas dúvidas. O que o delegado fez? O corpo foi encontrado. Esse corpo aqui é deste dentista, deste homem que estava voltando de uma festa. O delegado acaba de pedir a quebra do sigilo bancário e do sigilo telefônico do dentista. Olha que interessante. O delegado quer saber se teve movimentação bancária e com quem ele conversou nas últimas horas antes de morrer. É a quebra do sigilo telefônico do celular, que desapareceu. Essa é uma informação interessante. O Alisson foi encontrado 3 dias depois que ele desapareceu, depois que ele saiu correndo na estrada. A última vez que ele foi visto pela namorada, que contou que os dois tinham saído de uma festa de casamento, estavam indo para casa, no meio do caminho o casal discutiu, ele parou o carro no acostamento para fazer xixi. E quando ele desce para fazer xixi, ele sai correndo no sentido contrário da estrada. A moça não pôde fazer nada, nem o carro ela conseguiu pegar porque ele levou a chave. Ela ficou apavorada, desesperada na hora e ele sumiu correndo no sentido contrário. Ela entrou em contato com a concessionária que administra a rodovia, veio o guincho, pegou o carro e ela procurou pelo namorado e não o encontrou. Como ele desapareceu no final de semana, segunda, terça, quarta, cães farejadores foram usados nas buscas no entorno da rodovia. Mas foi um homem do departamento de limpeza que encontrou o corpo do Alisson. E aí o balanço foi até lá. A gente acompanha esse caso desde o início e nós vamos trazer as novidades, vamos trazer detalhes da investigação e por que a polícia não fechou o caso como acidente. Por que isso aconteceu? Reportagem na tela. Depois de 3 dias desaparecido, o pior desfecho possível. O dentista Alisson Frade, de 31 anos, foi encontrado sem vida. O corpo dele estava debaixo de um viaduto entre as rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, a cerca de 2 quilômetros de distância de onde a namorada disse que ele desceu do carro. A Polícia Civil concentrou as buscas no local e contou com a ajuda de cães farejadores. Os cachorros começaram a fazer o trajeto percorrido pelo dentista que levava ao viaduto. Mas o corpo foi encontrado antes por um profissional de limpeza da concessionária que administra a rodovia. A família foi chamada e confirmou que se tratava de Alisson. Com ele foram encontrados a carteira com os cartões bancários e documentos, e também a chave do carro que ele estava com a namorada. Junto com a veste estava no bolso dele a chave do veículo, estava o Apple Watch que ele tem e estava a sua carteira com todos os seus documentos, inclusive dinheiros e cartões. No corpo do dentista não foi identificada nenhuma lesão causada por agressão. A polícia agora espera o resultado do laudo necroscópico que vai confirmar as causas da morte. Por enquanto, a investigação trabalha com a hipótese de morte acidental. O delegado acredita que o dentista tentou atravessar a via e acabou caindo. Mesmo assim, ele pediu a quebra dos sigilos bancário e telefônico da vítima para descartar de vez a possibilidade de homicídio. A gente precisa tentar rastrear os últimos atos em vida dele. Então, pela quebra dos sigilos telemáticos, a gente vai conseguir ter acesso a eventuais conexões que ele fez pela internet, saber se ele se comunicou com alguém e aonde ele estava, tentar buscar os últimos IPs, se foram fixos ou móveis, e os dados bancários para ver se, eventualmente, nesse lapso temporal que ela falou que ele parou na estrada e perdeu contato visual com ela e até o momento que ele foi encontrado, se alguém, porventura, fez alguma movimentação com o cartão bancário dele, ou se nesse lapso temporal teve algum acesso externo na conta bancária.
Alisson desapareceu depois de participar de uma festa de casamento. Esta foto foi tirada momentos antes do sumiço do dentista. Ele estava com a namorada, única testemunha das últimas horas de vida dele. Por telefone, ela contou que o dentista tinha bebido além da conta e eles brigaram no caminho. Ele pediu para urinar na estrada, mas quando desceu do carro, passou a correr pelo acostamento e desapareceu. Quando ele saiu correndo, nunca passou pela minha cabeça que ele ia sumir, achei que ele ia voltar. O rapaz era saudável e não tomava medicamentos controlados. Por enquanto, o delegado descarta a possibilidade de suicídio. Ele foi tentar, justo nessa parte entre as duas pistas, uma ponte, tem um espaço de 1,5 metro, ele foi tentar fazer um salto. Nessa parte onde nós encontramos o corpo, na parte de baixo, estava sem o gradil. Então, provavelmente, ele estava na pista sentido Rio, foi fazer um salto na pista sentido São Paulo. Não conseguiu sucesso no salto pela posição da queda. E as lesões que o corpo apresentava, provavelmente morte decorrente da queda dele. Ele morreu com a queda. O suicídio a gente só conseguiria afirmar se a gente tivesse alguma coisa que justificasse uma carta, algum sinal, algum antecedente, né? A princípio não tem nenhuma hipótese, foi uma morte que ele não programou. Então a gente, a princípio, também descartaria a possibilidade de suicídio. Foi mais um acidente, uma fatalidade que infelizmente levou a vida do rapaz. O delegado ouviu algumas pessoas que estiveram na festa de casamento e também a namorada. Segundo a investigação, Alisson e ela tinham um relacionamento saudável, com brigas normais de qualquer casal. Um casal normal, sem antecedentes de violências, sejam físicas ou verbais. Então, o que os entrevistados, pessoas que estavam na festa e parentes falaram que eles eram um casal normal, tinham sempre não, mas normalmente algumas brigas conjugais, igual qualquer casal tem alguns desentendimentos. E na festa, aparentemente, uma briga motivada inicialmente por algum motivo de ciúme e uma discussão, nada que extrapolasse o que normalmente acontece com qualquer casal. A polícia pediu também exame toxicológico para saber se, além de bebida, o dentista ingeriu algum tipo de droga. O delegado deve receber nos próximos dias o levantamento das últimas ligações e conversas do dentista. O que a gente não encontrou foi o aparelho celular, que nós estamos tentando averiguar se alguém eventualmente encontrou, levou, mas por hora ninguém ainda fez uma conexão para a gente ver se ele foi habilitado uma nova linha. O dentista morava com a namorada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde tinha um consultório odontológico. O casal não tinha filhos. Olha, o dentista é vítima. A família fica triste, preocupada por conta do rumo das investigações. Eu soube que a família ficou triste, ficou chateada comigo, porque em um determinado momento, na nossa cobertura, eu falei que ele tinha bebido na festa. Não falei nada demais. Eu falei isso baseado na foto da festa. Tem uma foto dele na festa que ele está com um copo de cerveja. E você beber, ali a foto está atrás do Lombardi, pode encher a tela com essa foto. Você beber numa festa de casamento, a pessoa tomou lá, isso não quer dizer absolutamente nada. Não muda absolutamente nada. Agora, o que aconteceu, a partir do momento que ele sai para fazer xixi e ele sai correndo, a polícia vai descobrir tudo certinho. Pode ter acontecido um acidente, uma fatalidade e outra. Você discutiu, você bebeu um pouco na festa e aí você sai do carro, aquele barulho, o carro passando e ele saiu correndo, de repente ele falou assim, eu vou num lugar mais afastado ali, por exemplo, para não aparecer, porque tem gente que faz xixi, você já reparou que tem gente que faz xixi na estrada? Tem gente que fica, inclusive, de costas, só que o pessoal que passa de lá vê. E tem gente que fica de frente, você passa de carro e vê, tem gente que não tá nem aí. De repente o cara falou, eu vou ali, eu consigo pular. Quando ele foi pular de uma pista para outra, tem um vão no meio. Tem um vão no meio. Recentemente a gente mostrou uma reportagem de um rapaz que foi pular de uma pista para outra, se eu não me engano, em Minas Gerais, caiu nesse vão. Ele pode ter caído nesse vão fruto de um acidente, de uma fatalidade. Pode ter acontecido isso. Só que é papel da polícia ter total certeza, até para que a família saiba. Olha, o que realmente aconteceu foi isso. Ele pode ter se deparado com uma pessoa ali? Pode também. Como é uma área alta e tem outra via embaixo, pode ser um criminoso que fica jogando pedra em carro? Pode. Porque nessa mesma região, se eu não me engano, na cidade de Guararema, quem parou o carro uma vez
porque levou uma pedrada, foi o Gerson Brenner. Obrigado, Marquinhos. Gerson Brenner. Então, ele pode ter sido vítima de um crime? Pode. Ele pode ter sido atacado por alguém? Pode. Ele pode ter caído sozinho? Também pode. Só que isso não é com esse imediatismo que a gente, com essa ansiedade que a gente tem. Nós somos assim de informação. E peço desculpas à família, que a família ficou chateada comigo, que eu falei assim, olha, a pessoa foi numa festa, ela bebeu, ela pode ter saído ali, ela pode ter... Mas o que eu disse não é absolutamente nada demais em relação a quem vai a uma festa de casamento. Quem tem o hábito de beber vai a uma festa e bebe. E quem bebe, inclusive, fica com muita vontade de fazer xixi. Ele pediu para parar o carro, falou, vou parar o carro, fazer xixi. Só que ele leva a chave com ele. A moça, ela não consegue sair com o carro porque ele levou a chave e ela não o encontrou mais. Ela teve que acionar o serviço da concessionária para vir um guincho tirar o carro. Só que ele se perdeu no distanciamento. E ela sozinha, ela falou, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ajuda. A namorada. Ela pediu ajuda, ele saiu correndo. Então, ele pode ter tido um estresse, ele pode ter tido um lapso de memória, ele pode ter sido uma somatória de coisas e ele saiu andando, ele pode ter ficado irritado com alguma coisa e resolveu falar, vou andar. Só que você vai andar numa estrada, aí foi pular de um lado para o outro, caiu, pode ter acontecido isso. E o fato do desaparecimento ter chamado a atenção, é um dentista, um homem bem-sucedido, é um caso que ganhou uma certa repercussão. Você vê que a polícia, ela tem uma série de perguntas e ela espera as respostas. O delegado mandou fazer um exame de toxicologia para saber se... Ah, mas ele não tomava remédio nenhum, nem tarja, não. Mas o exame vai dizer se tinha ou não tinha. O delegado tem que pedir. O levantamento, né, a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo bancário, tem que fazer tudo isso, porque até para a própria família ter uma resposta. Porque não é comum ele fazer isso. O Thiago Rocha, aquele nosso colega da RTV, escreveu ontem, que foi amigo dele numa rádio em Pindamonhangaba, dizendo, olha, ele era uma pessoa tranquila, não existia, a gente sabe quem é nervoso, quem não é nervoso, quem tem uma série de problemas. Então, a polícia vai esclarecer, tentar esclarecer tudo isso para chegar para a família e dizer, houve isso, sem falar no exame, na autópsia, que vai revelar a causa real da morte. Se foi a queda Isso, ou se ele sofreu uma pancada antes. Exatamente.